Bom, como é que será que as ações do Banco do Brasil vão te deixar rico em 2025? Aliás, será que elas vão mesmo? Será que isso aqui é possível? Bom, muita gente está se decepcionando com a variação das ações do Banco do Brasil, que vem caindo cerca de 7%, muito por conta da crise no agronegócio, mas tem muita gente falando que ela está muito barata, que é uma enorme oportunidade, tanto em se tratando de ações descontadas quanto em ações de dividendos. E aí o grande ponto é, será que é uma oportunidade ou será que a situação está ruim ao ponto de você ter que vender as suas ações? Ou mais, será que é possível uma ação única te deixar rico no prazo de um ano? Tem gente que fala isso. E nesse vídeo aqui, quem vai te explicar o que está acontecendo com o Banco do Brasil, o quanto esperar de dividendos em diferentes cenários para o Banco do Brasil e como saber se vale a pena ou não investir no Banco do Brasil é o consultor de investimentos aqui do Clube do Valor, o Luca, que vai entrar aqui na tela agora. Vai ou não te deixar rico em 2025? Primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo com esse bancão. Nos últimos 6 meses, a ação chegou a cair 5%, já considerando os dividendos. Já na janela dos últimos 12 meses, o Banco do Brasil ficou praticamente no 0 a 0, valorizou coisa de 1%. Mas o detalhe é que nesse mesmo período, se a gente não considerasse os dividendos, a queda seria maior ainda, seria em torno de 6%. O que significa que, apesar da queda da cotação, de certa forma os dividendos estão adicionando uma determinada camada de proteção na carteira do investidor. Mas isso significa então que vale a pena a gente investir em Banco do Brasil pensando em dividendos? Agora é realmente a hora da gente comprar esse ativo? E para tu entender isso, primeiro eu vou ter que contar aqui qual que é o cenário que fez o Banco do Brasil despencar agora nesse ano. E eu vou fazer isso através de 4 pontos. O primeiro é o lucro. No terceiro trimestre do ano, o Banco do Brasil ele reportou um lucro líquido ajustado de 9,5 bilhões, com um crescimento de cerca de 8,3%, enquanto que muitos analistas esperavam, como a própria XP, um lucro abaixo de 9 bi. O segundo ponto é a relação entre a receita e a despesa. E as receitas dos últimos 9 meses do ano de Banco do Brasil contabilizaram mais ou menos 26 bilhões, um aumento de quase 5% no período. Por outro lado, as despesas também foram maiores. Elas foram cerca de 27 bi no período, com um crescimento também de 5%. Então a gente vê que existe uma compensação aqui, o que pode ser negativo para o banco. O terceiro é a carteira de crédito. Considerando todas as carteiras, o crescimento ele foi ainda de mais ou menos 13%, com um destaque para as pessoas jurídicas e para o agronegócio com um crescimento de 13% em cada. Bom, mas aí você deve estar se perguntando: mas Luca, o Ramiro não falou que o agronegócio era um problema para o Banco do Brasil? Como isso é possível se as carteiras de crédito do agro, na verdade, cresceram? Por que o banco está caindo? Acontece que, apesar do crescimento, 3 fatores prejudicam ainda o Banco do Brasil, que são custos de produção, o preço das commodities e os eventos climáticos. Mas fica tranquilo que eu te explico melhor. O que vem acontecendo com o agro nos últimos meses é uma queda nos preços, que resulta em uma pressão nas margens dos produtores, tem que vender por um menor preço, também tem que diminuir a margem deles de lucro. E o acúmulo no estoque de insumos, porque muitas vezes o produtor ele não quer fazer a venda com um preço abaixo do que ele estava esperando. Enquanto isso, a demanda de grãos ainda caiu, o que também impactou um pouco no preço dos insumos. Outro ponto também são as fortes chuvas entre agosto e setembro, que culminaram mais ou menos na estocagem da produção por parte dos produtores, na expectativa de que esses preços tivessem uma melhora. E é justamente aqui que entra o quarto, último e talvez o ponto mais preocupante dessa história toda, que é a inadimplência. No segundo trimestre, o Banco do Brasil ele colocou a média de inadimplência do mercado, superando ainda os 3%, enquanto a média de mercado está em 3,2%, coisa que não acontecia desde setembro de 2020, momento em que essas duas linhas se encontraram, a inadimplência do Banco do Brasil com a média de mercado. Outro detalhe é o crescimento dos devedores e que isso demanda uma maior provisão de crédito, que é aquela quantia que o banco ele precisa ter em caixa para cobrir dívidas ou qualquer cliente inadimplente. E o resultado do maior risco, qual foi? Aumento de 34% no valor destinado a provisões para devedores duvidosos. Então, se eles têm a inadimplência aumentando, eles têm que automaticamente manter um valor maior em caixa para que eles tenham esse valor provisionado. Mas agora, pensa comigo, o lucro foi de 9,5 bilhões, mas só para cobrir os devedores, em especial do agronegócio, o Banco do Brasil vai precisar provisionar mais ou menos 4,2 bi. Quanto desse dinheiro poderia estar crescido no lucro se não fosse por essa inadimplência? Mas beleza, aonde que eu quero chegar com isso tudo? Será que o problema dos devedores duvidosos e a crise do agronegócio são
suficientes para te fazer desistir e não ter mais Banco do Brasil? Ou ainda que os dividendos eles valem a pena e eles vão te deixar rico agora em 2025? E é isso que a gente vai descobrir agora. E para isso, eu vou pegar a carteira de um inscrito aqui do canal como exemplo. Ele chegou à sessão de consultoria de investimentos gratuita aqui no Clube do Valor com mais ou menos 2 milhões de reais só investidos em Banco do Brasil. E o detalhe mais impressionante é que a carteira toda dele tinha 3,7 milhões. Ou seja, mais da metade da carteira estava investido só em Banco do Brasil. Então é uma carteira bem legal para a gente analisar esse caso. E no fim das contas, qual é o grande problema disso? Para citar dois, eu te digo que a primeira, esse cara ele está correndo bastante risco por não ter uma estratégia, tá com um patrimônio praticamente concentrado e isso se torna um risco duplicado, né? E no momento da nossa sessão, quando um consultor como eu atendeu ele e perguntou: beleza, por que tu tem tanto valor em Banco do Brasil? E ele respondeu que todo mundo está comprando, então eu comprei também. Não foi só com o Banco do Brasil que isso aconteceu. As outras ações que ele tinha em carteira também eram compradas com base basicamente com o que ele via na internet. Acompanhava os canais, via algum vídeo aqui informativo, ia lá e colocava 2 milhões de reais na ação. E, na verdade, isso é muito mais comum do que tu imagina. A maioria dos investidores... Será que esse inscrito aqui ele vai conseguir ficar multimilionário já com esses 2 milhões que ele tem no Banco do Brasil em 2025? Quanto que é preciso comprar de Banco do Brasil para ficar efetivamente rico com ela? Vamos olhar isso de perto. Para começar, o dividend yield do Banco do Brasil tem que ser mantido acima dos 8% desde 2022, sendo que esse ano ele chegou a bater 10%. Assim como o payout, que é a distribuição que a empresa faz dos lucros para dividendos. Tem que ser mantido na casa dos 40% desde então. Mas também tem outros indicadores que são importantes para a gente olhar. Para te mostrar algum deles, deixa eu abrir a planilha inteligente de seleção de ações, um material que você pode baixar gratuitamente, inclusive, no segundo link da descrição ou no card que está aqui em cima, aonde a gente vai olhar mais sobre a empresa e a gente descobre que, em primeiro lugar, um ROI está de fato altíssimo, né, que é o Return on Equity, um retorno baixo nos últimos 6 meses, um preço sobre o valor patrimonial da ação descontado e um PL baixo. E também o dividend yield com mais de 10% que a gente comentou aqui. Só que esse de dividendos passa por essas 5 etapas. E aqui eu vou destacar a terceira, que leva em consideração a média ponderada no período dos últimos 3 anos do dividend yield da ação. Essa seleção nos garantiu mais segurança para investir em dividendos e também nos permitiu performar muito acima do IDIV em um backtest nos últimos 10 anos, que é um indicador de dividendos que a gente tem. Depois de te mostrar essas carteiras aqui que ganham com uma certa margem do mercado, tu deve te perguntar se Banco do Brasil faz ou não parte dessas melhores pagadoras. E para te responder isso, eu tenho uma pergunta para fazer. Mas voltando a falar sobre o Banco do Brasil, eu vou te responder enquanto eu simulo se Banco do Brasil vai ou não te deixar rico no fim das contas. Por ação, Banco do Brasil pagou uma média de R$ 2,62 nos últimos 12 meses. Já nos últimos 3 anos, a média foi um pouquinho abaixo, em torno de 2,46 por ação. Bom, e com esse dividendo, ela vai te deixar rico ou não? Começando pela posição de carteira que esse inscrito que eu te mostrei agora há pouco em Banco do Brasil, que tem mais ou menos os 2 milhões, tudo bem que esse cara já poderia ser considerado milionário aqui no Brasil, mas vamos ver quanto que essa quantia rende para ele em dividendos mensais. E com 2 milhões em Banco do Brasil, ele recebia uma média de R$ 200 mil ao ano de dividendo, ou seja, mais ou menos R$ 16 mil por mês. Mas agora vamos dar um passo para trás e ao invés de considerar que a gente quer receber R$ 16 mil de dividendos com o Banco do Brasil, se eu quisesse receber R$ 5 mil de dividendo, quanto que eu teria que ter de fato nessa ação? E aí a gente vai fazer as contas, né? 5 mil reais pelos 12 meses vai dar mais ou menos 60 mil reais ao ano. E para isso seria necessário comprar quase 25 mil ações do Banco do Brasil, o que custaria uma média hoje de 620 mil reais mais ou menos. Tudo isso para receber 5 mil reais por mês e investindo com alto risco, apostando todo o capital em um ativo só. E vamos combinar, né? Isso não vai deixar ninguém rico. E ainda tem um perigo de perder dinheiro. Mas beleza, vamos subir um pouquinho mais a régua então. E se você quisesse acumular 1 milhão em dividendos com o Banco do Brasil em um ano, quanto que seria necessário? De novo, vamos fazer os cálculos. E o que a gente descobre é que seriam necessários quase 10 milhões investidos só em Banco do Brasil para receber 1 milhão ao ano. Ou seja, o equivalente a mais ou menos 80 mil reais por mês. Beleza, mas qual que é a dificuldade aqui? Saber se realmente o Banco do Brasil é o melhor investimento durante esse tempo. Porque, afinal, falando a verdade aqui, esse negócio de ação que vai te deixar rico e é a melhor ação do ano é balela. Não faz nem muito sentido. E eu lamento ter que dizer isso assim de forma franca, mas investir em uma única ação é extremamente arriscado e pode causar um estrago bem grande com todo o teu patrimônio. Então não tenta prever o futuro, vamos trabalhar com conceitos, até porque além de rentabilidade, a gente precisa olhar também
para o risco. E é muito arriscado a gente concentrar o nosso capital. Mas qual que seria o melhor caminho então? Se você gosta de dividendos, eis então as estatísticas. Uma carteira composta pelas 10 melhores pagadores da máquina de dividendos nos últimos 10 anos rendeu cerca de 11%, já desconsiderando a inflação. Se a gente fosse considerar a inflação nesse cálculo aqui, a gente estaria falando de quase 19%. Nesse período, se o cara que passou pela consultoria de investimentos e investiu 2 milhões em Banco do Brasil para receber 200 mil reais em um ano de dividendos, se ele tivesse colocado na máquina de dividendos com as 10 melhores pagadoras ao invés de centralizar todo o patrimônio, ele teria recebido uma média mensal de 36 mil reais e uma renda passiva total de 50 mil, contando com o crescimento das ações. E ao final dos 12 meses, essa renda passiva teria rendido 600 mil para ele, ao invés de 200 mil que foi o que ele recebeu no Banco do Brasil. Agora, o cara que compra cerca de 10 milhões em Banco do Brasil para receber 1 milhão ao ano e 80 por mês, se ele tivesse essa quantia na máquina de dividendos, ele teria recebido 180 mil reais por mês só em dividendos e 253 mil reais mensais se a gente for considerar o crescimento das empresas. Então, na prática, o que a gente vê aqui? A importância da gente ter uma boa alocação. Não é simplesmente a gente centralizar e colocar todo o dinheiro em um ativo que a gente acredita que vai ser o melhor ativo do ano, porque existem estratégias mais eficientes que isso com um menor risco. Mas tudo bem, a gente entendeu que a gente não tem que centralizar tudo em Banco do Brasil. Mas será que ela entra no ranking das 10 melhores, que é o que eu tanto estou falando aqui? E no ranking da máquina de dividendos 2.0, Banco do Brasil acumula um dividend yield de mais ou menos 9,6 nos últimos 3 anos, o que torna ela a quarta melhor pagadora de dividendos da Bolsa de Valores. O que significa que dentro da carteira de investimentos, Banco do Brasil é sim uma boa pagadora e o único detalhe é que ela não é a única, mas sim uma das 10 melhores com pesos iguais dentro de uma carteira de dividendos. Mas e aí? Depois de tudo isso que eu te mostrei, ainda está pensando em comprar Banco do Brasil? Eu já deixei bem claro aqui que ele sozinho não vai te deixar rico. Mas então, o que vai? E na verdade, o que te deixa rico é, primeiro, uma boa estratégia, diversificar melhor o teu patrimônio, uma estratégia que te proteja ao máximo de perder dinheiro, o tempo que você investe, que é o que a gente fala na fórmula dos juros compostos, que é o fator exponencial, e a constância em fazer aportes mensais. Agora, se tu entende que não tem uma estratégia, tá insatisfeito com o método que tu usa para selecionar os ativos, tá escolhendo tudo por YouTube ou por dica, eu quero esse que a gente trouxe do Banco do Brasil e eu te desejo um grande abraço, muito sucesso nos investimentos e até uma próxima.